Toda noite, em um lugar onde luxo e ambição brilham como estrelas, com jantares e copos de vinho, as pessoas interagiam umas com as outras, mas mesmo em lugares como esse, havia um local que retinha toda a imoralidade e a sujeira, um bairro pobre em um beco escuro e sem saída, onde homens gritavam para que ela não pensasse em continuar correndo, pois sabiam de tudo. Um deles se aproximou do garoto chamado Uel, ameaçando-o porque sabiam que ele não era realmente mudo. Pegando-o de surpresa, o homem o agarrou pela gola da camisa, levantando-o furiosamente. Uel respondeu, dizendo para não tocarem nele, afastando-se do homem, mas os outros insistiram, pressionando-o, pois era verdade que ele não era mudo e também que ele era uma mulher. Olharam intensamente para Abel, de forma aterrorizante, dizendo que, olhando mais de perto, seu rosto era repulsivo, apesar de seu corpo ser bonito, estendendo a mão para ela, e seus olhos dourados se arregalaram de medo enquanto tentavam tocá-la, até que ela recuou e lançou um ataque contra a pessoa que tentou tocá-la. O homem gritou de dor após ser atacado. Abel o atacou a ponto de fazê-lo sangrar com pedaços de uma garrafa quebrada, ameaçando-os caso se aproximassem dela novamente. Mas logo, um dos homens se aproximou de qualquer forma, empurrando a garota contra a parede, fazendo-a perder o equilíbrio, ameaçando novamente, dizendo que a haviam aceitado por pena. Afinal, ela era uma órfã lamentável, mas, acima de tudo, era ingrata. Abel largou a garrafa no chão, quando foi estrangulada ao ouvir que a desprezavam porque limpava sapatos para viver, mas ela desperdiçou a chance de mudar sua vida. Agora, o homem deu um soco em Abel no rosto, fazendo-a gemer de dor quando foi jogada de lado, dizendo que lhe dariam uma semana para pagar as dívidas pelos serviços de proteção. Antes da próxima semana, ela teria que lidar com o homem e não com o sapato. Dias depois, na Praça Selena, Abel continuou seu trabalho limpando os sapatos das pessoas sentadas nos bancos, se perguntando o que deveria fazer, já que faltavam apenas 2 dias para o fim do seu prazo, o que a preocupava. Ela precisava conseguir o dinheiro da proteção de algum jeito. Ainda assim, seus olhos focavam no trabalho de cuidar dos sapatos e se realmente a arrastariam de volta para um bordel assim. Antes que isso pudesse acontecer, ela preferiria morrer. Mas o que a interrompeu foi o homem que estava cuidando do sapato. Ele abaixou o jornal que estava lendo, depois de dizer em voz alta que preferia morrer a tomar a mão dessa mulher, Lucrécia, antes de entrar no salão cerimonial, o que chamou a atenção de Abel, que estava ouvindo a conversa do homem. Mas, acima de tudo, ela ficou surpresa quando percebeu que reconhecia aquele homem, sendo ninguém menos que César Bonaparte, um homem bonito de cabelos escuros, a estrela mais brilhante entre os grandes nobres de Sara e protagonista de inúmeras histórias de amor. Era César Bonaparte, que finalmente conheceu sua noiva, a filha mais nova da família Dea Valles, uma garota de cabelos escuros chamada Lúcia Dea Valles, com base em um acordo matrimonial feito entre as duas famílias no passado. Isso chamou a atenção do mundo aristocrático, pois ao escolher César, o único herdeiro dos Bonaparte, os aristocratas parabenizaram Lucrécia por conquistar um amor não correspondido. Mas César mesmo amassou o jornal que estava lendo com irritação e, com sarcasmo, disse que era realmente incrível, pois sabia exatamente que tipo de mulher ela era, suspirando ao pensar que era, de fato, o destino. Enquanto isso, Abel observava César ainda cuidando de seus sapatos, percebendo que era realmente ele ficando surpresa, pois nunca imaginou que encontraria um homem tão famoso na Praça Selena dessa forma. Ela se perguntou o que deveria fazer, se deveria contar a ele sobre sua situação e assim pedir ajuda. Afinal, eles poderiam sentir empatia por ela e lhe dar algumas moedas. César acendeu um cigarro e exalou a fumaça, mencionando que deveriam continuar com aquele plano ao seu lado. O outro homem, com o cabelo mais fino, perguntou se ele estava falando sobre aquele plano insano, pois parecia loucura, e César respondeu se havia outro jeito de agir, que deveriam encontrar uma boa garota e entregá-la a Dea Valley, o que novamente chamou a atenção de Abel, percebendo que esta não era uma simples oportunidade como algumas moedas de ouro, mas talvez fosse a oportunidade que Deus estava lhe dando uma vez na vida. Agora, de repente, ela pede para ser vendida, prometendo que se tornaria a dama mais cobiçada de SNA. Isso silenciou César, que olhou para a protagonista sem entender nada, até que o homem ao seu lado perguntou o que aquele garoto estava dizendo. César zombou, dizendo que uma limpadora de sapatos poderia distinguir os sapatos das pessoas, dizendo que ele não era um idiota,
até que Abel insistiu que estava enganado, apresentando-se como Abel, mas seu nome verdadeiro era Adele Vivis, e então ela quis dizer que faria exatamente o que ele queria de uma pessoa melhor do que todas as outras. César perguntou se ela tinha certeza do que estava dizendo e a olhou enquanto a protagonista justificava que precisava de um casamento falso entre Bonaparte e Dea Valle, pegando de surpresa por saber dessa informação. Adele insistiu que apenas observou a situação e deduziu isso no contrato de casamento anunciado pela família Della Valles. O sobrenome da família apareceu, mas não foi decidido quem o cumpriria. Então pensou que, se comprasse uma mulher e fingisse que ela era uma herdeira escondida dos Bonaparte, ele poderia evitar a obrigação do casamento político. Tinha que ser uma mulher porque a família Della Valle ainda não tinha um filho casado. O homem ao lado dele ficou impressionado que Adele deduziu tudo isso apenas observando a situação, e César disse ajude para esquecer, pois era uma perda de tempo. Isso porque a família Della Valle havia sido uma família de excelentes acadêmicos por gerações, não sendo um lugar onde uma limpadora de sapatos que só sabia ler e escrever pudesse se encaixar. Após um momento de silêncio, Adele perguntou o que poderia acontecer se ela fizesse mais do que apenas ler e escrever. César perguntou se ela falava mais de uma língua, e ela concordou, pois sabia até falar argelino, uma língua árabe falada na Argélia. Ele perguntou onde ela aprendeu essas línguas estrangeiras, e a protagonista explicou que foi lendo livros na biblioteca civil ou ouvindo conversas de estrangeiros, o que chamou a atenção de César, pois sentiu que estava sendo manipulado pela deusa do mar e passou a passar a mão no cabelo de uma forma que deixou Adele curiosa, até que César perguntou o que poderia fazer, pois, por mais inteligente que ela fosse, precisava ser bonita para ser convincente. Então, os dois homens se levantaram depois de zombar dela mais de uma vez, com César afirmando que ela estava eliminada mesmo antes das preliminares, afastando-se dela. Enquanto saíam, Adele ainda estava agachada no chão. Após um momento de silêncio, ela pediu para que esperassem um pouco, e seu chapéu voou quando ela retirou os alfinetes de cabelo, surpreendendo os dois homens, que se viraram para ela, surpresos com a beleza dos cabelos verde escuro e olhos dourados da garota. Eles ouviram ela perguntar se ainda seria eliminada nas preliminares, quando os dois se aproximaram dela novamente. Jude disse que não podia acreditar que ela realmente fingiria, e isso não fazia sentido. Mas, pensando nisso, o cabelo de Adele era semelhante ao dele, assim como seus olhos, parecendo perfeitos do ponto de vista de Jude. César perguntou se Adele estava interessada nele, e ela negou, até que ele perguntou o que ela sabia sobre seus pais, e ela respondeu que era órfã. Após refletir sobre suas respostas, ele admitiu que estava curioso, pois não acreditava que Adele fosse tola o suficiente para não saber que seria morta se fosse descoberta e perguntou por que ela veio até ele. Ela lentamente disse que foi porque estava com fome, mantendo os olhos do homem em cima dela. Após um momento de hesitação, César se virou e disse que tudo bem, de qualquer forma, caminhando alguns passos para longe, olhando para trás e se apresentando como César, aquele que a despacharia. Adele tocou seu próprio peito dizendo que no lugar onde ambos desejavam se encontrar novamente, o que fez César perceber que ela até sabia a citação da peça de Duran, fazendo sorrir, sentindo que havia encontrado uma mulher bastante útil e respondendo que a esperaria no estado de Bonaparte até o pôr do sol daquele dia. Mais tarde, a chuva começou a cair na cidade e ao redor das casas, mas Adele ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido, afinal, César Bonaparte aceitou sua proposta. Agora, ela não precisaria mais se preocupar em ser vendida, mas pensava na garota de cabelos dourados com quem costumava passar o tempo e pensava que não poderia contar a Clarice, sua única amiga, sobre isso. Embora Adele quisesse discutir isso, parecia que Clarice estava ocupada naquele dia, mas pelo menos decidiu deixar uma carta para sua amiga. De repente, ela ouviu batidas na porta e se surpreendeu, se perguntando quem poderia estar batendo naquela hora, apenas olhando para a porta enquanto os batimentos e sons barulhentos continuavam até o ponto em que Adele começou a suar frio de nervosismo. Embora ela não acreditasse, um homem forçou a porta da casa e disse que sabia que ela faria isso, olhando-a ameaçadoramente, cerrando os punhos, porque a protagonista não só não pagou a taxa de proteção, mas também estava tentando fugir naquela hora. Ele foi até ela furiosamente, puxando-a pelo braço para lhe dar uma lição, mas Adele resistiu, dizendo para ele soltá-la enquanto tentava se libertar das mãos do homem. Após bater no homem e ser xingada por ele, a protagonista começou a tentar escapar do lugar e dele. Mesmo quando o homem correu em direção a ela,
Estendendo a mão para evitar que ela fugisse pela janela, Adele ficou nervosa, percebendo que estava prestes a ser pega. A tensão no local fez ela ver tudo em câmera lenta até que se lembrou das palavras de César, lembrando que seria executada se fosse capturada. Ela simplesmente pulou pela janela, pensando que, na verdade, não se importava nem um pouco em morrer, desde que pudesse escapar daquele lugar horrível onde vivia. Mesmo depois de pular de um lugar tão alto para escapar do homem e cair de cara no chão, ela se levantou e começou a correr desesperadamente pelas ruas sob a chuva. Enquanto pudesse sair dali, estava disposta a abrir mão da vida depois. Mais tarde, a protagonista foi recebida pelo mordomo Bonaparte, Ernest, que disse que estavam esperando sua chegada e pediu para ela entrar na grandiosa mansão da família, luxuosa mesmo sob a chuva naquela noite. Mas, como o mestre da casa estava aguardando sua presença, ela fez seu caminho até o escritório de César, que estava sentado em sua mesa, trabalhando à luz de vela. Ele comentou que ela estava um desastre. Era óbvio, pois Adele estava completamente encharcada e ferida após a fuga anterior. Então, César perguntou por que sua irmã estava ali parecendo um cachorro molhado, sorrindo quando lhe pediu para explicar a situação para seu irmão. Após um momento de silêncio e hesitação, a protagonista mencionou a existência de um velho chamado Nino, que administrava a loja de sapatos em que mora. Como não pagou a taxa de proteção, foi expulsa, mas no final ele também pretendia fazer mais com ela. Mas César interrompeu, dizendo que aquele velho estava morto, surpreendendo Adele com a afirmação repentina. Então, ele comentou sobre como estava chovendo muito naquela noite, tanta chuva que ouviu a colina onde que mora estava localizada desabar. Infelizmente, devido ao acidente durante o desabamento, uma pessoa morreu, o que deveria ser um acontecimento comum. Depois de dizer isso, César perguntou se havia mais alguém incomodando-a, e ela, ainda um pouco em choque, negou que houvesse mais alguém. Os dois se olharam em silêncio por alguns segundos até ele dizer que deixaria as coisas como estavam. Adele se perguntou o que isso significava, pois parecia que ele sabia sobre a existência de Clarice, o que a fez apertar os punhos. Mas César disse que não havia razão para se preocupar, pois só precisavam garantir que o plano fosse executado da melhor maneira possível. Com isso resolvido, eles poderiam ir direto ao ponto principal, e o objetivo era exatamente o que Adele mesma estava pensando, pois ela deveria seduzir o filho da Dea Valley e se casar com ele. Seu corpo, seu coração, sua fala e todas as partes de seu corpo, da ponta do nariz aos pés, tudo seria feito como um Bonaparte perfeito deveria ser. Dessa forma, Adele poderia enganar toda a alta sociedade de Forte. Então, ele acendeu um fósforo para acender seu cigarro, afirmando que ela teve 3 meses para treinar, mas se não fosse reconhecida como uma dama até o fim desse período, o plano seria encerrado. Então, ele jogou o fósforo fora sob o olhar atento de Adele, que refletiu que, se o plano fosse cancelado, sua vida também poderia ser perdida. No entanto, ela concordou. César perguntou se ela não queria saber o motivo do limite de 3 meses e ela perguntou se não era por causa da festa de aniversário, o que fez ele concordar, pois esse era, de fato, o motivo. Afinal, pensava que a protagonista era inteligente o suficiente para deduzir o plano apenas lendo o artigo de jornal. No fundo, parecia que ela sabia mais sobre essa família do que César. Então, ele se aproximou dela e levantou seu rosto. Ti disse que acreditava que havia outro motivo e perguntou se talvez ela não estivesse interessada nele. Sorrindo para Adele do seu ponto de vista, a única coisa que uma garota de fazenda como Adele tinha era seu rosto bonito, mas ele, como irmão mais velho, deveria se mostrar como uma espécie de salvador, portanto, estava certo de que isso a faria querer se agarrar a ele, apesar do olhar sério de agonista. César advertiu que ele não queria que ela entrasse em seu quarto no meio da noite e se aproximou, deixando a fumaça tocar seu nariz até que Adele lhe agradecesse pelo aviso, mas ela realmente não estava interessada. Pensando que, embora César fosse bonito, ele parecia um tipo de lunático estranho, o que fez um sorriso surgir no rosto dele, seguido de uma risada. Afinal, sua expressão era realmente interessante do ponto de vista dele. Finalmente, ele se afastou da protagonista, explicando que estava apenas a advertindo porque isso já aconteceu antes. Adele concordou em ter isso em mente, chamando de mestre. Mas César se virou e disse para ela não se referir a ele assim, mas como irmão mais velho.
O protagonista o observou sentar-se no sofá depois de concordar lentamente, chamando-o de irmão mais velho como foi ordenado. Então, César, também chamando-a de irmã mais nova, disse que a partir de agora ela se chamaria Adelaide Bonaparte. Ela tinha 5 anos a menos que ele e costumava viver em Cole, do outro lado do oceano, acreditando ser apenas uma plebeia até que, por algum motivo, acabou chegando lá sozinha, o que fez ela perceber que César estava criando toda a história de como ela se tornou parte da família. Então, ela perguntou se havia alguma possibilidade de que o presidente fosse parte desse plano. A avó de K era presidente de Signoria, Eva Bonaparte. Sem sua autorização, esse plano seria impossível, e César hesitante negou. Isso porque Ava queria ver seus bisnetos, mas além disso, ela estava prestes a receber Lucrécia de braços abertos, o que fez Adele entender que Eva apoiava aquele casamento. Ele cruzou as pernas e perguntou se Adele não estava interessada em outras coisas, como deveria haver coisas que ela queria saber. Ela perguntou sobre algo importante, até que César respondeu que seus próprios pais estavam envolvidos, afinal, se ela pretendesse fingir ser sua irmã mais nova, deveria saber sobre isso. Mas ele estava curioso sobre o motivo de Adele não ter perguntado sobre isso, o que fez ela suar frio. Ela se perguntou se havia alguém que não soubesse disso, já que os pais de K eram tão apaixonados que abandonaram a família e o filho mais novo. Assim, a protagonista disse que ouviu que eles se mudaram para outro lugar assim que César fez 7 anos, o que trouxe um sorriso ao rosto dele novamente, depois de dar uma tragada em seu cigarro, aliviado por não precisar explicar isso. E poderiam simplesmente dizer que tiveram a El depois porque estavam apaixonados, o que era o suficiente. Ele se levantou para abrir a porta do escritório, dizendo que havia uma criada esperando por ela do lado de fora e que ela deveria segui-la. Sorrindo, César esperava que, na próxima vez em que se encontrassem, ele a visse com a postura de uma dama, animado para testemunhar sua transformação. Lá fora, Adele encontrou uma criada de cabelos castanhos que a cumprimentou, se apresentando como Epone Core, guiando-a para onde seria seu novo quarto, o que surpreendeu a protagonista pela sua elegância e beleza. Epone explicou que os Bonaparte geralmente evitam coisas luxuosas, então aquele quarto não era extravagante, mas ela não teria que enfrentar nenhum inconveniente durante sua estadia naquele quarto. Mesmo para Epone, aquele quarto era simples demais para damas, o que, do ponto de vista da protagonista, era o oposto. A criada disse que ela poderia sempre falar confortavelmente com ela, e Adele concordou, corrigindo-se para falar de forma mais informal. Então, a criada se virou e explicou que começaria os passes de etiqueta no dia seguinte, o que seria problemático, pois ela acabou pegando um resfriado. Estendendo a mão para Adele, Epone convidou-a a acompanhá-la, pois iria ajudá-la a tomar banho e guiou-a até aquele grande e luxuoso banheiro. A protagonista ficou nervosa e gaguejou que estava tudo bem, pois poderia fazer sozinha, mas a criada insistiu que pessoas nobres não devem se desviar das regras de etiqueta. Ainda assim, Adele, nervosa, segurou suas próprias roupas para aceitar as palavras da criada. No entanto, Epone afirmou que não estava fazendo um pedido. Após essa firmeza nas palavras, Adele não teve escolha a não ser concordar e pedir ajuda à criada. Ela começou a se despir e suas roupas molhadas caíram no chão do banheiro, mas algo chamou a atenção da criada: as muitas marcas e feridas por todo o corpo da protagonista, o que fez Adele rapidamente responder que tudo aquilo poderia desaparecer num instante, sabendo disso porque fora espancada demais na vida e as marcas não deixariam cicatrizes. Porém, ela se encolheu e perguntou se a criada pretendia denunciar o que viu a César, se perguntando se ele quebraria o contrato ao perceber que seu corpo era repulsivo. Após um longo silêncio, Epone mencionou que o contrato entre Adele e César era válido até seu casamento com Della Valle, sendo aceitável que ela não fosse descoberta por César e Della Valle até aquele dia. Suspirando de exaustão, isso fez a protagonista se sentir aliviada, ainda com seu corpo manchado. Além disso, Epone se virou e disse que, mesmo com aquelas lesões, ela estava muito magra, então deveria focar em recuperar o corpo por enquanto colocava pétalas de rosa na água do banho, dizendo que muitos deveriam ter dito isso antes, mas agora Adele fazia parte da família Bonaparte, o que fez a protagonista refletir em silêncio ao olhar para seu reflexo na água. Enquanto isso, César em seu escritório perguntava como estava sua adorável irmã mais nova, e a criada informou que Adele não parecia muito saudável, além de haver vestígios de violência em seu corpo,
o que o fez dizer que uma pérola com arranhões não era tão valiosa. No entanto, Epone insistiu que isso seria facilmente curado se tratado regularmente, tornando-a uma bela mulher à medida que ganhasse mais peso. Ainda assim, depois de pensar por um momento, César comentou que ela já era bastante bonita, lembrando-se de quando a segurou pelo queixo para analisar seus pés, mas estava um pouco triste por ela ser sua irmã mais nova, o que chamou a atenção de B, que o repreendeu, fazendo sorrir, garantindo que não havia razão para se preocupar, pois ele não faria nada com Adele, afinal, pretendia matá-la assim que o acordo fosse concluído. Aquela noite, na mansão, a protagonista acabou acordando nas primeiras horas, como de costume, e observou pela janela da mansão o momento em que os navios começavam a partir ao longe e os pescadores que saíam à noite para pescar retornavam ao porto. Logo, alguns pescadores distribuem alguns peixes que não conseguiram vender, o que fez a protagonista lembrar que acordava todas as manhãs a essa hora por esse motivo. Ainda olhando ao redor de seu quarto, ela não conseguia acreditar que agora estava vivendo uma vida tão luxuosa, o que a fez perguntar em voz alta se conseguiria se sair bem nesse plano, já que não achava que conseguiria voltar a dormir. Adele pegou um livro que estava por perto e se sentou na cama, começando a ler até o amanhecer. Nesse momento, Epone apareceu no quarto para acordá-la, pedindo que saísse da cama. Ela perguntou se Adele não descansou bem durante a noite, e a protagonista negou, dizendo que só tinha acordado um pouco mais cedo. Colocando o livro de lado, a protagonista perguntou quais seriam suas tarefas naquele dia, o que fez a criada mencionar que parecia ansiosa com isso, revelando que, a partir daquele dia, ela estaria sempre ocupada e sem descanso. Primeiro, começariam com o café da manhã, guiando a protagonista, já vestida e preparada para o dia, até a mesa onde vários pratos estavam arrumados. Epone puxou a cadeira para ela se sentar e perguntou se havia algum prato que ela gostaria de comer, e ao se sentar, Adele respondeu que estava bem com qualquer coisa, mesmo que fosse estragada. A criada mencionou que ela não deveria ser exigente, o que era uma boa virtude. As boas maneiras à mesa eram uma das habilidades mais essenciais que uma nobre deveria possuir, pois era considerada a base fundamental da etiqueta. Ela começou a usar a posição correta à mesa e indicou com as mãos que a protagonista deveria manter a postura ereta e o queixo para cima, nunca descansar os cotovelos na mesa e manter as mãos baixas enquanto comia. A criada observou Adele seguir suas orientações, elogiando sua performance, e disse que ela poderia começar a comer. Ao saborear o primeiro pedaço, os olhos da protagonista brilharam e seu rosto ganhou cor com o sabor da carne de boi com rúcula e aipo, linguine com mael e avalon, e peixe monge envolto em batatas com molho de tomate. Eram pratos que proporcionavam uma combinação perfeita, boa o suficiente para Adele querer lamber os pratos. Ela então se preocupou que talvez tivesse comido demais a ponto de parecer uma mendiga, mas Epone apenas disse que era um prazer vê-la comer tão bem. Por enquanto, achava apropriado que ela tivesse cerca de 4 refeições por dia, mas, como dama, deveria ter um corpo forte e saudável, o que parecia ótimo para Adele. Após a refeição, as duas caminharam pelos corredores da mansão, pois a criada pretendia mostrá-la pela casa. Assim, ela mostrou o escritório, a sala de conferências, a galeria, a sala de jogos, a sala de jantar e muito mais. Finalmente, também havia a área central do primeiro andar, onde o escritório de cá estava localizado, e Epone guiou-a a bater na porta sempre que fosse visitá-lo, já que era uma das regras da casa. Ao sair, ao entardecer, Adele perguntou se havia mais alguma coisa com a qual deveria se preocupar, e Epone concordou, percebendo que deveria lhe contar isso imediatamente, revelando que havia um total de 6 pessoas, incluindo a criada, que sabiam sobre os planos de Adele e César. Mas em poucos dias seriam 7 pessoas e uma certa pessoa ensinaria a protagonista sobre a etiqueta de ser uma dama, ninguém menos que Madame Flávia. Epone disse que Flávia poderia ser rigorosa, mas era melhor em sua área, então Adele deveria seguir suas instruções. Adele concordou e perguntou como deveria cumprimentar a Madame quando a encontrasse, o que fez a criada lembrar que deveria ensinar também as formas de saudação. Então, ela segurou o tecido de sua saia, ensinando-lhe a manter as costas retas e dobrar ligeiramente os joelhos, finalmente fazendo uma reverência com a cabeça. Quando Adele replicou, o vento balançou seus cabelos e vestido, o que chamou a atenção da criada, surpreendendo-a com aquele gesto, especialmente porque ela foi excelente em aprender. Mais tarde, Adele voltou para o seu quarto e se deitou na cama,
com Epone elogiando-a pelas lições do dia e rezando para que a deusa do mar a protegesse naquela noite. Então, a criada saiu do quarto, fechando a porta silenciosamente, deixando a protagonista sozinha. Ela se apoiou na cama e olhou para o teto, pensando que tudo estava muito quieto, e então fechou os olhos, lembrando dos sons que sempre ouvia em que mora todo dia, algo que não ouvia naquela casa. Era um silêncio tão agradável que trouxe lágrimas aos seus olhos, nunca imaginando que existiria um mundo tão pacífico, um mundo onde fosse normal comer comida quente e poder dormir em paz. De repente, ela ouviu vozes gritando seu nome, dizendo para Adele correr, e ela abriu os olhos assim que Epone abriu rapidamente e abruptamente a porta do quarto, dizendo desesperada que algo grande estava acontecendo na mansão e ela precisava levantar imediatamente. Isso porque Madame Flávia apareceu para visitar a mansão repentinamente. Correndo até a cama, Epone rapidamente disse que deveriam se apressar para arrumar suas roupas primeiro, enquanto Adele mal conseguia entender o que estava acontecendo tão cedo. De repente, um grande barulho na porta chamou sua atenção. Quando Flávia em pessoa apareceu, uma mulher com roupas elegantes e um olhar severo, que entrou em uma família histórica que serviu os Bonapartes por gerações, entre eles os Lorden. Flávia Lorden, que fez seu nome nos círculos sociais, era bastante conhecida. Primeiro, ela era conhecida por sua beleza e elegância. Segundo, Flávia ganhou fama por seu temperamento excêntrico e métodos de ensino rígidos com as meninas. Entrando no quarto de Adele, ela bateu com sua bengala no chão, gritando que Adele estava com roupas vulgares, apesar dela tentar se desculpar por estar com pressa. Flávia gritou novamente, perguntando quem lhe disse para responder, o que era absurdo até para ensinar.